Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Álvaro que fala aqui. Eu quero começar uma nova série aqui no canal mostrando como desenvolver projetos e soluções de IoT de ponta a ponta e que realmente isso esteja o mais próximo da realidade mesmo, né, para que a gente chegue no nosso tão sonhado aí deploy em produção, né, de publicar realmente o nosso projeto para que os nossos clientes comecem a utilizar. E existem algumas decisões que a gente tem que tomar, né, são projetos que são bastante complexos, envolvem bastante coisa, não só o hardware, como eu vou mostrar aqui, mas várias outras decisões de projeto que a gente tem que tomar para que o nosso projeto tenha sucesso. Então, a ideia desse primeiro vídeo aqui é dar uma visão geral de todos os componentes que eu acredito que são necessários em praticamente quase todos os projetos de IoT, e depois, em mais vídeos, a gente vai entrar em mais detalhes em cada um deles, né? Mas nesse aqui, como eu falei, a gente vai ter só essa visão geral aí, beleza? Bom, quando a gente está pensando em projetos de IoT, muitas vezes a gente só pensa ali no hardware em si, né? Mas assim, o que eu quero mostrar hoje é que essa é só uma das componentes que são importantes em um projeto de IoT, né? Por exemplo, eu gosto de separar nessas 5 áreas macro aqui, que todo projeto de IoT normalmente tem, né? Então a gente tem a coisa ali, né? O dispositivo em si, mas a gente tem a parte de comunicação, qual meio de comunicação que ele vai utilizar, qual formato que os dados vão ser trafegados ali, e isso está intimamente ligado com o nosso sistema que está rodando em nuvem ali, né? Nosso back-end. Então também como que esse back-end vai receber esses dados, como que ele vai salvar no banco, como que ele vai mandar alerta para os usuários e várias outras coisas que ele deve fazer. E também o mais importante, né, o nosso back-end ele tem que ser escalável para, por exemplo, uma grande quantidade de dispositivos que o nosso sistema pode vir a ter, né? E aí depois, é claro, a gente tem o nosso front-end, que é como o nosso usuário vai interagir com essa aplicação, então seja ela web ou um aplicativo ou coisas do tipo. E por último também, aproveitando que a gente tem uma grande quantidade de dados que pode ser gerada por esses dispositivos, a gente também pode vir a fazer algumas análises de dados muito mais interessantes, né? Então também vou abrir aqui um pouco mais de detalhes sobre essa parte aí. Mas assim, de modo geral, praticamente todos os projetos que eu vejo hoje de IoT, eles precisam passar por esses 5 componentes bases aqui para que ele tenha sucesso, né? Então a gente tem, de novo, né, a coisa, a parte de comunicação ali, né, como que os dados vão ser trafegados, o nosso back-end, o front-end e também a parte de análise de dados. Bom, a primeira parte que a gente vai ver vai ser a dos nossos dispositivos, né, a coisa aí da internet das coisas. Como eu falei, né, a gente costuma, às vezes, dar muita importância apenas para o hardware, né, mas eu não quero diminuir aqui. A gente vai ver aqui que o hardware realmente tem muitas decisões que a gente pode fazer num projeto, de qual hardware que a gente vai utilizar, que tipo de sensores e coisas do tipo, né? Então vamos começar por ele aqui. Então, por exemplo, a primeira parte assim que a gente pode começar a ver num dispositivo que a gente vai desenvolver no nosso projeto é a parte de entradas e saídas dele, né? Então o que é isso, né? Então primeiro a gente tem as famosas aí, as GPIOs, que são os pinos ali que a gente tem no nosso hardware, né? Que a gente pode usar ele tanto como entrada quanto para saída de dados. E aí o que são essas entradas e saídas, né? No termo mais técnico, por assim dizer, a gente chama de sensores de atuadores, né? Então os sensores é a forma com que o dispositivo ele vai conseguir ler o seu mundo ali à sua volta, né? Vai ler temperatura, umidade, qualquer tipo de leitura analógica também ele pode fazer, de voltagem, qualidade do ar, áudio e vídeo, né? Então imagem também são considerados tipos de entradas que a gente pode ter no nosso dispositivo e trabalhar com esses dados, né? Então o nosso dispositivo, dependendo da aplicação ou não, ele pode ter uma gama de sensores ali de entradas que ele vai ler, né? E aí pro outro lado a gente tem as nossas saídas, né? Os nossos atuadores, que é a forma com que o dispositivo ele vai representar os seus dados internos ali, os seus bits e bytes, para o mundo externo para que nós consigamos interagir com ele, né? Então, por exemplo, se ele estiver num estado de alerta, ele pode ligar um LED vermelho para mostrar isso para o usuário. Ele pode mostrar a temperatura num display, tocar um áudio ali e falar uma mensagem. Então, essa é a forma com que o dispositivo pode realmente se representar lá fora, né? Então, podem ser motores, luzes, relés e várias outras coisas que são os atuadores do nosso sistema e são as saídas dele. E também essas saídas também podem ser utilizadas para comunicar com outros dispositivos, né? Essas GPIOs, elas podem ser utilizadas tanto para utilização de sensores e atuadores, mas também de comunicação entre dispositivos, né? E aí falando de hardware, né, a gente tem vários protocolos que a gente pode utilizar, não estou abordando todos aqui, mas a gente tem, por exemplo, sensores que utilizam o protocolo I2C ou I2C, outros dispositivos MGPS usam uma comunicação serial, e aí você tem de repente um display que usa SPI, ou você tem um microfone que usa I2S, I2S, então você tem vários protocolos de comunicação para que esses dispositivos se comuniquem com esses pinos, mas de uma forma mais padronizada, né? Então a gente também tem que saber alguns desses protocolos, não entrar em tantos detalhes de como eles funcionam, mas saber que diferentes sensores, diferentes atuadores de diferentes dispositivos que a gente vai integrar, eles vão comunicar via esses protocolos. Então é isso sobre entradas e saídas, né?
E aí sobre o hardware em si também tem algumas decisões que a gente pode tomar, né? Por exemplo, dependendo do poder de processamento que a gente precisa, a gente pode ir para um microcontrolador ou para uma single board computer, né? Então o que é um microcontrolador, né? Então a gente está falando de um dispositivo mais enxuto, né? A gente vai programar ali no metal realmente. Apesar de hoje falar que é um dispositivo mais enxuto, mas a gente hoje tem microcontroladores muito poderosos, né, hoje em dia, né? Então essa barreira está começando a diminuir cada vez mais. Mas aqui você tem um controle muito maior sobre o hardware. Você está realmente programando, o seu código vai rodar só ele ali naquela plaquinha, naquele processador, né? E aí, enfim, uma das primeiras escolhas que você vai fazer é com relação à arquitetura dele, né? Então, qual tipo de processador que ele vai usar? Vai ser um processador ARM, AVR, PIC ou uma nova especificação como o RISC-V, que é uma especificação de processadores open source. Então já tem uma gama de arquiteturas que você pode escolher e cada uma delas também vai influenciar nas ferramentas que você tem de desenvolvimento e também, de repente, em algumas funcionalidades que você possa ter ou não, né? E aí, falando de como programar essas plaquinhas, né, esses processadores, a gente também tem uma gama muito grande de opções. Então, uma delas é, por exemplo, o Arduino, né, o nosso velho conhecido aí. E eu gosto de falar que o Arduino ele não é só a placa, né? Ele tem todo um ecossistema de bibliotecas e você consegue dar suporte para outras placas para o framework Arduino, né? Então, ele é uma opção bem legal, principalmente para começar com ela. E também tem muitos projetos que até já vi projetos sendo entregue utilizando o framework Arduino e funcionou a contento. Mas normalmente, por exemplo, até mesmo embaixo dos panos ali, por exemplo, do Arduino, cada processador, cada placa, ela tem uma SDK nativa que foi fornecida pela fabricante, né? E nela você tem acesso realmente a todas as funcionalidades daquele processador. E muitas vezes algumas funcionalidades, alguns controles que você precisa ter, você só vai ter acesso na SDK nativa dele, né? E aí existem outros frameworks que são mais robustos, né? Como, por exemplo, o Zephyr, RTOS, FreeRTOS, o Mbed, que dão suporte para o que a gente chama, né, de um sistema operacional de tempo real, né? Então você consegue ter controles mais complexos, como threads, semáforos, mutex, você consegue ter filas e várias outras coisas para você fazer realmente uma programação muito mais robusta. Claro que isso vai acabar adicionando mais complexidade, mas você consegue fazer coisas muito mais interessantes, como por exemplo fazerem processos rodarem em paralelo, ou se algum processo der erro, sua thread der erro, ela reiniciar. Então várias coisas você pode fazer com esse tipo de sistema operacional para embarcado, né? E existem outras soluções que são mais voltadas para prototipação e desenvolvimento rápido das coisas, como por exemplo o MicroPython, que é um Python para embarcados, Spiruino, que é um JavaScript para embarcados. Tem o Mongoose OS, que é um produto bem legal, que ele tem a versão dele para C, programação em C, que é bem mais robusto, é claro, né? Você também tem acesso a bastante recursos, principalmente eles têm alguns conectores para nuvem já praticamente prontos, então isso é bem interessante. Mas eles também têm uma parte em JavaScript que você consegue fazer protótipos bem legais também. E agora também dois mais recentes, você consegue usar o Rust, a linguagem Rust, que está em bastante crescimento, para compilá-la para embarcados, então isso é bem interessante, que é uma linguagem nova, bem poderosa, assim, com recursos bem interessantes que você consegue aplicar para embarcado. E o pessoal também do Go, né, da linguagem Go, desenvolveu o projeto TinyGo, que você também consegue compilar um subconjunto da linguagem Go para ambiente embarcado. Então vejam que a gente já tem uma gama de opções só para programar o nosso dispositivo, né? Isso falando de microcontroladores. Se a gente pular ali para single board computers, que são realmente hardwares mais robustos, com bastante memória RAM, com mais núcleos e coisas do tipo. E essas placas, normalmente, elas rodam um sistema operacional realmente ali, né? E o campeão de sistema operacional que roda nessas placas é o Linux. A Microsoft teve iniciativas de rodar o Windows embarcado também, mas isso acabou não vingando tanto, né? Então hoje a gente acaba citando praticamente só o Linux para rodar nesses ambientes de single board computer. O legal é que como você está usando um sistema operacional completo ali, né? Você pode rodar o que você quiser, né? Então qualquer linguagem pode ser utilizada, existem muitos materiais em Python, Java, até mesmo em C, nativo mesmo, Go, coisas do tipo, mas você pode realmente utilizar qualquer uma. Mas o interessante é que para acessar o hardware em si, né, o hardware nativo, os pinos ali, aqueles protocolos que eu comentei, existem várias formas diferentes de se fazer isso no ambiente Linux, então também a gente vai ver isso em mais detalhes em outros vídeos aí, mas eu tenho uma palestra também que eu dei na GopherCon que eu falei bastante disso e eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Outra coisa interessante também é que você pode rodar várias tarefas naquele sistema operacional, né? E aí você também tem que tomar cuidado em como gerenciar tarefas que, por exemplo, elas devem ser reiniciadas se elas pararem, como que eu agendo uma tarefa para rodar, e isso vão ser coisas específicas do sistema operacional ali, né, no caso do Linux. E aí também, em termos de arquitetura e o processador que você vai escolher, também tem diversas escolhas que você pode fazer, né? A gente tem processadores ARM, MIPS, o RISC-V também, o RISC-V, também tem opções para single board computers. E eu coloquei aqui uma categoria que é o x86, que talvez alguém vai brigar comigo de eu colocar nessa categoria aqui, né? Mas acaba que existem algumas aplicações que utilizam gateways, por exemplo, da Intel, para fazer processamento na borda ali. Eles usam um processador
Intel, né, no caso, x86. Mas eu coloquei na mesma categoria, né, no caso uma placa com um processador x86, ele vai ser realmente um computador ali, né, uma placa-mãe e tudo mais. Mas eu coloquei na mesma categoria que várias coisas que a gente pode ver de single board computers aqui se aplicam nesse mesmo contexto, né, então no contexto de gateways, de processadores mais complexos que a gente pode utilizar num projeto, quase todas essas coisas aqui a gente pode reaproveitar, é a mesma lógica, né, então para single board computers e esses computadores que ficam na borda ali com processadores mais poderosos. E alguns exemplos aqui, Raspberry Pi, BeagleBone, Orange Pi, iMac 7D, e você também tem a Onion Omega, que é uma placa que utiliza processador MIPS e você consegue rodar um Linux completo aí também. Então isso é sobre single board computers e é claro, tem muito mais detalhes dentro disso aqui. Então, depois que você escolheu o hardware, a arquitetura que você vai utilizar, tá ali programando já ela, existem algumas outras decisões que você ainda tem que fazer, né, no seu hardware, como por exemplo uma parte que eu vejo que muita gente acaba esquecendo, que é a parte de configuração e provisionamento desse dispositivo. O que é isso? Por exemplo, todo dispositivo, quando a gente fala de IoT, ele precisa ter um ID único, como que a gente identifica aquele dispositivo na nossa rede, na nossa aplicação. E existem também várias formas diferentes de você fazer isso, né? Existem placas que já tem um device, um ID de dispositivo já embutido naquela placa, você pode pegar o MAC address de uma placa de rede, enfim, existem várias formas que você pode pegar o ID do dispositivo e é uma decisão importante também quando a gente está fazendo um produto. De repente esse ID precisa ir na caixa do dispositivo, num QR Code para facilitar o pareamento e coisas do tipo. E aí, enfim, falando de usuário final, por exemplo, é importante que tenha um setup aí daquele dispositivo, né? Vai ser via cabo, via comunicação serial, vai ser via Wi-Fi, que ele vai iniciar uma rede dele, vai ser via Bluetooth, que vai ter um aplicativo que vai comunicar com isso. Como que a gente vai fazer esse setup, né? E aí, quando a gente fala também de provisionamento, o que é isso? Meu dispositivo está sendo produzido na fábrica, como que eu vou colocar o meu firmware nele? Como que eu vou pegar um certificado, uma chave pública ou privada daquele dispositivo? Eu preciso colocar uma configuração extra em cada um deles? Então, são coisas que a gente tem que ver como que a gente vai fazer isso numa etapa realmente ali de produção do nosso dispositivo, né? Outra coisa muito importante, todo software pode ter bugs. Então, como que a gente atualiza o nosso dispositivo remotamente se algum problema acontecer? Esse dispositivo ele vai checar de quanto em quanto tempo? Qual que vai ser o melhor horário para ele se atualizar? O usuário precisa autorizar que ele seja atualizado ou não? Então, dependendo de cada aplicação, é muito importante você tomar certas decisões de como que seu dispositivo vai se atualizar, né? E por último, eu também acho bem importante quando a gente está falando de algum usuário final, como que ele vai resetar isso de fábrica, né? Então, ele vai, por exemplo, ele comprou um dispositivo inteligente, um robozinho de limpeza na casa. Quando ele vender esse robozinho, ele precisa resetar ele para que não tenha nenhum dado, para que aquele dispositivo seja vendido e não tenha mais nenhuma informação do usuário, né? E na verdade eu falei que esse era o último item, mas também tem um item muito importante que faz parte também do provisionamento, por exemplo, eu tenho uma aplicação que rastreia veículos, e aí, desenvolvi meu hardware e tudo mais, beleza, vou começar a utilizar esse dispositivo e aí eu recebo 10 mil rastreadores e eu preciso atrelar isso ao meu sistema. Como que é uma forma eficiente de eu atrelar vários dispositivos em massa para o meu sistema, né? Então também são coisas interessantes que você tem que pensar, como que vai ser essa configuração, principalmente se você tiver uma grande quantidade de dispositivos, que às vezes fazer isso manualmente com cada um deles não é tão viável, né? Então essa é a parte de configuração que eu acho também bastante importante aí para um dispositivo. E aí, além da configuração, outra coisa também que é bem importante, se você estiver desenvolvendo hardware ou enfim tiver um parceiro que vai desenvolver isso, né? É o design final disso, né? Então qual que vai ser a carcaça dele? Ela precisa ser à prova d'água ou não? Ela precisa ser bonita? Ela precisa ser resistente? A placa de circuito impresso, né? A gente não vai usar uma placa de prototipação no produto final normalmente. Quem que vai desenvolver essa placa? Quem que vai fazer o desenho? Quantas camadas? Enfim, custos de cada uma dessas coisas. Quais os componentes que vão ser utilizados? A memória flash, capacitores, resistores, coisas do tipo. O próprio processador, né? Eu tenho que cotar em locais que consigam ter a quantidade que supram a minha necessidade. Quem vai montar isso, né? Beleza, eu mandei fazer a plaquinha, chegou os componentes, eu mesmo vou montar? Ou eu vou mandar uma fábrica, por exemplo, na China também fazer a montagem? Eu tenho que desenhar minha placa pensando numa montagem automatizada. Então tem várias decisões que a gente tem que tomar também em relação ao hardware. E principalmente quando a gente estiver numa larga escala aí, né? Realmente, por exemplo, se a gente for montar cada um dos projetos um por um, pode ser que isso seja inviável. Então, sei que falei bastante aqui dessa parte da coisa aqui, né? E posso estar esquecendo algumas coisas aqui, mas para vocês verem que mesmo, como eu falei, apesar de não ser o único componente aí de um projeto de IoT, né? A coisa ainda tem várias, o dispositivo, né? A coisa que eu tô chamando de internet das coisas, né? Mas a coisa também tem várias decisões de projeto que a gente precisa ter para desenvolver um projeto realmente com uma qualidade muito boa. Bom, o próximo passo do nosso projeto é realmente a comunicação dele, né? Como que ele vai enviar essa informação, que meio que ele vai utilizar, né? Então vocês vão ver aqui de comunicação, como eu falei, isso está bastante atrelado também com o nosso back-end, o nosso sistema em nuvem ali, né?
Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é quais as necessidades do nosso projeto com relação à distância, energia que ele vai utilizar, qual a banda, qual a quantidade de informações que eu vou trafegar por vez ali, e também o custo que a gente quer ter no meio de transporte que a gente está utilizando, porque algumas vezes a gente tem custos extras dependendo do tipo de infraestrutura que a gente estiver utilizando, né? Com relação à distância aí do nosso projeto, então, por exemplo, tem redes, né, e projetos que exigem só uma conexão bem próxima com o usuário, como por exemplo um dispositivo vestível, ou a gente pode ter um sistema de automação residencial, que vai ser um nível de uma casa de um usuário, né, ou por exemplo um sistema de rastreamento de ativos num hospital, ainda considera na mesma categoria ali, né, mas é um prédio todo, por exemplo, ou por exemplo eu posso ter um projeto que abrange uma cidade inteira e eu queira realmente saber qual a qualidade do ar, por exemplo, de uma cidade toda. Então existem algumas formas de comunicação que a gente pode utilizar para esse nível de sensoriamento. Ah não, meu projeto ele na verdade tem que funcionar no Brasil todo, eu estou rastreando veículos e eu preciso saber onde que ele está, independente da cidade ou coisa do tipo. Ah não, agora eu tenho um projeto que eu tenho que rastrear barcos, que ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele está navegando dos Estados Unidos até a Europa e eu ainda quero saber onde ele está posicionado. Então cada uma dessas decisões aí de necessidades do seu projeto vão ter alguns protocolos que vão suprir isso para você ou não, né? E também, claro, né, cada um deles vai ter uma questão de uso de energia, uma quantidade de banda que você consegue trafegar nesse meio e tudo mais, e alguns têm até custo atrelado. Por exemplo, se eu for utilizar rede celular, que tem um alcance muito maior, mas você tem custos por dispositivo, né? E aí depois disso, claro, a gente vai ter as várias camadas físicas que a gente pode trafegar os nossos dados, e cada uma vai ter essas características de distância, energia, custo e tudo mais, né, e banda. Então abrindo aqui, a gente tem dois tipos de camada física macro, né, as que utilizam o protocolo internet, né, o protocolo IP, e as que não utilizam o protocolo IP. Então a primeira parte, as que utilizam o protocolo IP, a gente tem Wi-Fi, Ethernet, rede celular, a gente tem essas categorias de rede celular novas como Narrowband IoT e Cat-M1, que também utilizam o protocolo IP, mas usam menos energia que as redes celulares. A gente tem, por exemplo, em cima do Bluetooth, a gente consegue ter o protocolo 6LoWPAN, que consegue ter uma abstração de rede IP em cima do Bluetooth, e também o protocolo Thread, que também utiliza o protocolo IP, né? E aí, em cima desse tipo, a gente pode ter protocolos rodando em cima disso, né? Então a gente, por exemplo, pode ter protocolo TCP ou UDP, e se for protocolo TCP, a gente tem a socket realmente mais crua ali, né? Tem WebSockets, HTTP e MQTT, que é o que o pessoal fala muito em IoT aí, sobre o MQTT, mas vejam que ele não é o único. Isso também é uma coisa que eu quero abordar no outro vídeo, não é porque é um projeto de IoT que necessariamente tem que usar MQTT, existem necessidades específicas de projeto que vão fazer você utilizar esse tipo de protocolo, né? Não são todos os projetos que necessitam disso. E aí, falando sobre o UDP, a gente também pode utilizar o UDP de forma pura, né? O socket UDP, ou também tem um protocolo em cima dele que é o CoAP. Então, mais uma vez, dependendo da necessidade do seu projeto, por exemplo, você pode usar o UDP se o seu dispositivo tiver realmente poucos recursos de hardware e tudo mais, e você quer realmente, às vezes, mandar dado com uma frequência grande, e não se importa de ter uma pequena perda de um dado ou outro, então você pode utilizar o DP, por exemplo. E, enfim, no caso de TCP, você pode utilizar, de repente, HTTP se você só quer enviar dados, e às vezes você usar o WebSocket ou MQTT se você precisa de uma comunicação bidirecional, e por aí vai. Então, isso são projetos que utilizam aí o protocolo IP, né? E aí existem outros que a gente chama aí de não IP, que nessa categoria tá, por exemplo, o protocolo, a camada física, né, o Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, Z-Wave, quase todos os protocolos de radiofrequência, né, como por exemplo o nosso controle de portão utiliza radiofrequência, existem outros tipos de radiofrequência mais puro, mas enfim, essa lista iria ficar gigante aqui. Mas esses protocolos não utilizam a parte de, por exemplo, de endereçamento, de várias outras camadas que o protocolo IP pode ter. A gente não tem isso aqui. Mas existem protocolos em cima desses padrões não IP para que a gente possa ter algumas abstrações e ficar mais fácil trabalhar com eles, né? Então, por exemplo, em cima do LoRa, a gente tem o LoRaWAN, por exemplo, que define um network server, que vai trabalhar a parte de, por exemplo, triangular onde o meu dispositivo está, deduplicar dados e outras coisas que a gente também vai abordar em outros vídeos aí. A gente tem o Bluetooth Low Energy em cima do Bluetooth, a gente tem Mesh em cima de Bluetooth, tem o Zigbee Cluster Library, que é uma abstração em cima do Zigbee, que é muito utilizado em automação residencial para definir quais os recursos que aquele dispositivo tem e tudo mais. E também tem um mais recente até, que é a parte de fazer Mesh em cima das redes LoRa, né? Então isso é bem legal. O que é importante saber dessa parte aqui? Quando a gente está utilizando um protocolo não IP, se a gente quer que esses dados cheguem na internet, ele vai precisar de um dispositivo que converse IP, certo?
Então, por exemplo, se eu tenho um vestível que utiliza Bluetooth, para que esses dados cheguem na nuvem, por exemplo, um dispositivo vestível, ele vai usar o meu celular como ponte para mandar esses dados para a nuvem. Se eu tenho uma rede LoRa, por exemplo, normalmente a gente tem um gateway que vai estar conectado com a internet e recebe esses dados em formato pela rede LoRa e aí manda isso para o nosso back-end, para nossa nuvem. Então essa é uma diferença assim, crucial que a gente tem que lembrar quando a gente utiliza um desses protocolos, que sempre vai ter que ter uma ponte que faz essa conversão entre eles, beleza? E aí, por último, na parte de comunicação, e que também envolve o nosso back-end aí, é a parte de serialização, que é como que a gente vai formatar os nossos dados para que isso seja trafegado na rede, né? E isso também, independente da camada física que você escolher, você pode trafegar dados em diferentes formatos. Então, por exemplo, um formato bastante conhecido, que é bem flexível, é o formato JSON, né, que ele define chaves e valores e elas podem ser encadeadas e aninhadas, né? Então você pode ter listas, pode ter subobjetos e coisas do tipo. Tem o XML, que tem esse mesmo conceito, mas ele é muito mais verboso, utiliza muito, um pacote muito grande, né? Protocol Buffer, tem o Escova Bit, que eu coloquei aqui, que é você realmente definir o seu próprio padrão. Às vezes você precisa compactar muita informação e você define, não, o bit 0 vai ser se a porta está aberta ou está fechada, os próximos 4 bytes vai ser a temperatura, e aí por aí vai, entendeu? Você vai definindo o seu próprio protocolo. Tem o formato de serialização, que é o CBOR, que é bem interessante, ele tem a mesma flexibilidade do JSON, mas ele é em formato binário. E outro protocolo também de serialização bastante conhecido, que está sendo utilizado em redes LoRa, é o protocolo LPP, que é o Low Power Payload, que foi feito pelo pessoal da Cayenne, né? Que eles têm vários projetos open source bem interessantes, e é um formato bem legal para se utilizar em redes LoRa. Beleza? Então, sobre comunicação, essas são as partes que estão envolvidas no que a gente vai decidir ou não ali, de como que vai ser a comunicação do nosso projeto, e também, dependendo do formato de serialização que a gente vai escolher, isso também vai afetar como que o projeto, como que o nosso back-end vai traduzir esses dados aí, tanto na hora de receber os dados como enviar para o dispositivo, né? E como eu falei, você pode trafegar JSON em Bluetooth, você pode mandar XML via Wi-Fi e por aí vai, todas as combinações são válidas. É claro que, por exemplo, eu já tive uma necessidade no projeto na empresa de que a gente estava trafegando via Bluetooth, a gente começou usando JSON, mas aí tinha algumas limitações de tamanho, a gente trocou para CBOR por continuar com a flexibilidade que a gente queria, mas utilizando bem menos dados, né? Então, cada um vai ter seus prós e contras aí, dependendo do que você precisar. Bom, a próxima parte que a gente tem que ver no nosso sistema é a parte de back-end, o que vai rodar ali em nuvem para atender a nossa aplicação, né? E a primeira decisão que eu gosto de comentar aqui é sobre como armazenar os dados, né? E eu considero que projetos de IoT têm algumas características que eu acho interessante guardar as informações em bancos diferentes para que a gente tenha acesso a essa informação em necessidades diferentes, né? Por exemplo, uma característica que eu acho bem importante em projetos de IoT é ter uma parte de armazenamento de dados em tempo real. O que é isso? Armazenar a última informação do determinado dispositivo para que eu possa ter acesso a qualquer momento. Por exemplo, num projeto de sensoriamento remoto, eu quero saber a temperatura que um determinado dispositivo está coletando ali. Mas muitas vezes ele manda dados de tempos em tempos e dorme, e eu não consigo consultar proativamente aquele dispositivo, né? E eu também não vou olhar na série temporal que ele tá, que foi salva, né? Só para a última informação. E mais importante também, é interessante que esse banco também forneça uma forma de sincronizar com todos os clientes qual a última informação que está daquele dispositivo, para que realmente a aplicação reaja ali com os dados chegando, né? Então é bem interessante ter um banco de dados que a gente armazene essa última informação e que seja sincronizado com esses clientes. E aí outro banco que realmente vai ser a parte de armazenagem de dados históricos, né, de séries temporais, porque a gente está falando de um tipo de projeto que vai ter uma demanda de crescimento de dados muito grande, né? Se eu tenho um projeto que manda dados a cada minuto, a cada 5 minutos, você vai ter uma grande quantidade de dados que vão estar sendo recebidos e você vai precisar consultar elas, né, por exemplo, num determinado período para cada dispositivo, mostrar gráfico, mostrar relatórios, e isso pode ter um crescimento bem grande, então é legal que a gente tenha um banco específico para armazenar esse tipo de informação. E o legal é que os dados de telemetria do dispositivo, ele é um tipo de dado que a gente chama de dado imutável. Então a gente pode utilizar soluções de armazenamento que trabalhem com isso. Eu não vou fazer atualizações desses dados, eu só quero que ele seja muito eficiente para armazenar esses dados, também depois para consultar, dependendo dos intervalos que eu preciso aí para mostrar uma informação para o usuário. E aí o outro tipo, que aí realmente é dos sistemas tradicionais de forma geral, né, que eu gosto de chamar de associação aqui no contexto de IoT, mas a gente está falando aí da modelagem do nosso sistema, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um projeto de automação residencial, vai ser onde eu vou armazenar os usuários do meu sistema, a casa daquele usuário, os cômodos daquela casa e, naquele cômodo tá tais dispositivos. Então essas associações entre os dispositivos no meu sistema, eu preciso também fazer uma modelagem da minha aplicação e isso vai ser armazenado num banco, pode ser, por exemplo, num banco relacional, por exemplo, como Postgres e MySQL, ou num orientado a documento, como MongoDB ou Firestore. E esse banco acaba que ele não vai ter uma demanda tão grande assim de leitura de escrita. Ele vai ter atualizações e tudo mais, mas ele não é um banco que você precisa ter tantas preocupações assim com a demanda de realmente
necessariamente de que esse banco precisa escalar muito, que ele vai ter muito acesso e coisas do tipo, né? Então você não tanto, né, quanto os outros tipos de dados, como você realmente atualizar a quase todo momento ou guardar ali a telemetria do dispositivo, que pode crescer bastante, né? Então eu considero que projetos de IoT precisam, de forma geral, armazenar os dados nesses 3 formatos aqui. E aí depois, como que a gente vai publicar esse projeto? Se a gente vai utilizar containers, se esses projetos vão ser publicados de forma automatizada, se vão rodar testes ou não, se a gente vai fazer deploy blue-green, que a gente chama. Por exemplo, isso em IoT é importante, que é se eu estou atualizando o meu serviço, eu preciso que algum serviço esteja rodando o tempo todo. Vamos dizer que eu vá publicar uma versão nova justamente do servidor que recebe os dados. É importante que o anterior fique rodando até que o novo entre. Porque se eu desligar o anterior e for ligar o novo e der algum problema, por exemplo, ele demorar para subir, eu começo a perder dados. Então isso em IoT é muito crítico. E se for um dado que eu estiver recebendo sobre um alerta que aconteceu em um determinado sistema. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões de publicação. A gente está trabalhando em projetos que tem essa demanda de envio de dados bastante frequente. E aí, se a gente for rodar isso em nuvem, a gente também tem várias formas diferentes de rodar isso no ambiente em nuvem. Pode ser infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, container como serviço, com Kubernetes, por exemplo, serverless, Function as a Service. Então a gente tem várias formas diferentes e a gente pode aproveitar cada um deles, a gente pode misturar eles para cada necessidade específica de cada projeto, né? Então é bem interessante essa parte também. Tem um aqui que eu coloquei até uma estrelinha aqui que eu quero fazer um vídeo só sobre essa parte, que é sobre mensageria. Então, para você desenvolver sistemas escaláveis, é bem importante esse conceito de você utilizar filas de mensagem e desacoplar seu projeto em algumas partes dele para que você consiga escalar ele de forma muito mais fácil. Então, e quando a gente fala de escalabilidade, né, a gente tem 2 tipos macro aí. A gente pode ter tanto uma escalabilidade vertical, que é eu ter uma máquina e ficar bombando aquela mesma máquina ali para ela ficar mais poderosa, ou a gente tem uma escalabilidade, mas isso acaba sendo mais caro, né? Ou a gente tem uma escalabilidade horizontal, que eu posso ter várias máquinas pequenininhas que conseguem atender a demanda do meu projeto e eu consigo ter uma elasticidade nesses servidores que vão atender a minha demanda. Então eu posso diminuir a quantidade de servidores dependendo do que eu estou recebendo ou aumentar e tudo mais. Então esses 2 conceitos estão bastante atrelados e de forma geral a gente tem que se preocupar com isso porque, como eu falei já anteriormente, a gente pode ter uma demanda de dados e de recebimento de informação muito grande. E outra parte interessante também que o nosso sistema vai desenvolver é a parte de alertas e eventos, né? Isso também é bastante importante em um sistema de IoT, que é, dependendo de algumas regras ou algumas definições de regras de negócio do nosso projeto, a gente pode querer mandar um SMS para o usuário, um e-mail, uma notificação no aplicativo móvel de que alguma coisa aconteceu. Alguém abriu a porta da casa do usuário quando ele estava no modo de segurança. A temperatura de uma estufa está muito alta, então tem que mandar um alerta também. O nível de gases numa determinada sala está muito alto. Então, enfim, é uma demanda que é bem recorrente em projetos de IoT, de mandar alertas dependendo da situação que está acontecendo e quais dados a gente está recebendo. Outra parte também importante do back-end, a gente está acostumado a pensar só em autenticação e autorização de usuários, né? Mas a gente também pode bloquear ou desbloquear, por exemplo, um dispositivo de mandar dados, né? Se eu tenho um dispositivo que de repente deu algum problema e ele fica captando mudanças de dados super frequentes, é melhor desativar ele, porque, enfim, eu estou recebendo muita informação ali no meu sistema e que está prejudicando a performance dele. Então isso também é bem interessante de se ter. E aí, por último, mas isso é uma abstração mais macro, né? Como que eu envio dados para o meu dispositivo e qual que vai ser realmente a forma com que esse dispositivo vai mandar dado para o meu back-end, né? Que faz parte daqueles protocolos ali e de camada física que a gente vai decidir ali que o nosso dispositivo vai usar, né? Mas assim, a parte de realmente como que eu vou enviar para o dispositivo eu estou usando um canal que permite comunicação bidirecional, que o dispositivo está conectado o tempo todo com o meu back-end ou não. Eu só preciso mandar uma configuração que de 30 em 30 minutos o dispositivo vai checar. Então beleza, então eu preciso enfileirar uma nova configuração para que o dispositivo, quando faça essa chamada para consultar a nova configuração, ele vai receber isso. Então, como eu falei, né, não necessariamente todo projeto precisa ter essa comunicação de bidirecional, mas se você tiver que mandar algum tipo de configuração para ele, você tem que tomar algumas decisões para que isso possa ser feito. Então, assim, sobre o back-end, de forma geral, essas são as coisas que a gente tem que, enfim, ter noções do que a gente vai precisar desenvolver no nosso sistema para que ele realmente esteja aí mais próximo realmente da realidade de realmente solucionar o nosso problema aí e tudo mais. Agora, a próxima parte que a gente precisa, depois que a gente tem o nosso back-end, salvando os dados, podendo mandar informação para o nosso dispositivo, a gente também precisa de uma forma do usuário interagir com esse sistema, né? Que aí é o nosso front-end. Então, o front-end acaba sendo também um desenvolvimento tradicional aí, né? Então, se a gente for desenvolver um sistema web, a gente vai utilizar JavaScript, HTML, CSS. E aí, hoje, a gente tem uma gama bem interessante de frameworks de JavaScript. E o mais legal que eu gosto de falar é que com qualquer um deles você vai ser feliz. Todos eles têm comunidades bastante vibrantes e muito material na internet, né? Então, você pode escolher ali desenvolver em React, em Angular, Vue.js, Svelte. E aí, você vai desenvolver ali as suas páginas de forma, né, mais interativa e para atender as demandas ali dos seus usuários, né? Mas também você também pode desenvolver uma aplicação mesmo
mesmo que o usuário final vai utilizar, né? Um aplicativo que ele pode ser nativo, né? Desenvolvido ali com a SDK do Android ou do iOS, ou você também pode ir por alternativas híbridas, né? Então, com um código, você fazer o deploy para mais de uma plataforma. Então, você tem o Ionic, que é baseado em WebViews, você tem o React Native, você tem o Flutter também, que são alternativas bastante interessantes para desenvolver aplicativos, se você realmente, às vezes, não tem um time tão grande para conseguir desenvolver isso nativamente. E aí, envolvendo aí o front-end e o back-end, né? Meio que a gente pode colocar eles quase que juntos aí, a gente tem uma parte de administração do sistema, né? O back-office. Então, como que eu vou monitorar o meu sistema, ver quais dispositivos estão online ou não, como que eu vou desabilitar um dispositivo ou não, que eu comentei na parte ali de back-end. Então, a gente normalmente tem uma parte ali de administrar esses dispositivos no nosso sistema. Também é bem importante a gente desenvolver aí, né? E aí, por último, né? Não menos importante, a gente também, com essa grande quantidade de informação que a gente está recebendo, a gente também consegue fazer análise de dados bem interessante e apresentar isso para o usuário, né? Então, dentro disso, a gente tem a parte de realmente visualizar os dados, né? Então, a gente pode desenvolver relatórios, dashboards para a gente acompanhar as informações, exportar isso para um CSV e deixar o usuário feliz ali, para ele trabalhar esses dados no Excel, desenvolver gráficos no sistema web ou no aplicativo. Então, a gente pode fazer bastante coisa em cima desses dados, né? Mas é interessante que a gente pode fazer análises mais complexas, como, por exemplo, de acordo com o padrão de uso daquele usuário, a gente pode agrupar esses usuários em categorias e mandar, de repente, tipos de notificações diferentes, oferecer partes do produto de forma diferente para ele, né? E, então, a gente pode fazer isso de forma bem interessante aí com a quantidade de informação que a gente tem. Outra coisa que é legal também, aplicando técnicas mais avançadas de estatística, de aprendizagem de máquina, a gente consegue, por exemplo, fazer um preenchimento de falhas. Digamos que um dispositivo determinado, ele falhou de enviar algumas informações, e aí como que eu preencho essas informações que eu precisava numa série temporal ali, tá faltando de repente 1 hora de dados. Será que eu uso a média? Será que eu uso a tendência daqueles dados naquele período? Então, dependendo da aplicação que você tem, às vezes você precisa aplicar isso, né? E também a gente consegue fazer predições de forma geral aí, né? Então, como eu falei aí, né? Detectar que existe uma falha também. Então, de repente, com os últimos dados que eu recebi da vibração do motor, eu consigo inferir que em determinado tempo ele precisa de manutenção ou vai estragar. Então, a gente poderia fazer isso. E aí, existem técnicas dentro disso que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de análise, né? E aí, hoje a gente tem também a área de Machine Learning, Deep Learning, que está bem em alta. Então, a gente consegue fazer análise de imagens, de vídeo e de áudio, por exemplo, para utilizar, por exemplo, esse tipo de fonte de dados como uma fonte de informações mais rica. Por exemplo, numa imagem eu detectar que tem uma pessoa ali, detectar que é uma pessoa autorizada para estar numa determinada área. E aí a gente tem a parte, por exemplo, de assistentes de voz que utilizam, né, realmente a parte de traduzir texto para áudio para conversar com a gente de volta, e também de áudio para texto, que é quando a gente conversa com ele, o sistema recebe isso em texto para que a gente possa processar e, enfim, reagir de acordo com o que o usuário pediu ali ou não, né? Então essa parte de análise de dados também é bem interessante e, como eu falei, ela se torna ainda mais legal em sistemas de IoT porque a gente consegue captar muitos dados, realmente fazer esse tipo de coisa com mais informação é bem mais interessante. Uma coisa que eu queria passar nesse vídeo também que eu considero bastante importante é o que? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam o que um profissional de IoT precisa saber, o que eu, por exemplo, quero trabalhar com projetos de IoT, eu preciso saber para entrar numa empresa que de repente trabalha nessa vertical, que desenvolve projetos nessa área. Uma coisa que eu quero tranquilizar vocês é o seguinte, não tem como uma pessoa, até mesmo uma empresa, ela conseguir abordar muito bem todas essas partes aqui. A gente não tem uma empresa que é especializada em todas essas partes. Então, por exemplo, tem empresas que focam só no dispositivo. E até empresas bastante tradicionais que já trabalham com hardware. Eles já sabem orçar componentes, fazer placas de circuito impresso, cases, comunicação, dependendo do tipo de projeto que você precisa. Tem empresas que são mais especializadas em Bluetooth, em Wi-Fi, coisas do tipo. Fazer otimizações, por exemplo, de uso de energia, que bateria utilizar no meu projeto. Enfim, são decisões que são bastante difíceis assim. E, como eu falei, muitas vezes tem empresas que focam só nessa parte. Ou, por exemplo, falando de comunicação. Por exemplo, quando a gente fala de LoRa, existem empresas que fornecem conectividade LoRa para um sistema que você pode contratar para utilizar aquela rede. Ou você pode, por exemplo, na sua empresa, construir a sua própria rede LoRa. Mas às vezes, dependendo do que você precisa, não vale a pena você ter esse custo de infraestrutura. E aí por aí vai. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, lá a gente trabalha mais forte em cima, por exemplo, da parte de comunicação, back-end e front-end. Então, a parte do hardware em si, a gente, é claro, tem noções dessa parte, mas a gente desenvolve protótipos, valida alguns projetos, mas a gente não chega a desenvolver o projeto final para o cliente. A gente tem vários parceiros, dependendo do projeto que a gente precisa. A gente tem parceiros que vão desenvolver esse hardware para nós. E, enfim, a gente também tem que ter a noção desses processos que eu comentei ali, por exemplo, do provisionamento, que às vezes a minha aplicação tem que fazer isso de acordo com o que eles fornecem. Enfim, essas 5 componentes aqui, os projetos eles vão ter, mas como eu falei aí, novamente, você não precisa ser especializado em cada um delas, mas é muito importante que você tenha noções que elas existem. Então, assim, primeira dica, não tentem abraçar o mundo. Como eu falei, até para uma empresa é muito difícil ter esses 5 componentes aqui de forma bastante satisfatória. Então, uma coisa que eu gosto de falar, busquem parceiros para as partes que você realmente não se sente à vontade ou mais confiante
interessante de fazer, né? Então, às vezes, por exemplo, na parte do hardware, às vezes tem hardware já pronto para que atende a demanda do seu projeto. Às vezes de análise de dados tem uma empresa que vai fazer isso para você e pode te ajudar com uma consultoria, por exemplo, e por aí vai. Então, mas é legal ter noção dessas 5 componentes para que você se torne um profissional aí de IoT que realmente tenha noção do todo de um projeto que vá até a produção, beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução geral aí para projetos de IoT. Mas é claro, eu conto com a colaboração aí de vocês. Deixem aí nos comentários quais partes que vocês mais sentem necessidade aí de aprender no projeto de IoT, que vocês sentem falta aí de conteúdo na internet. E a gente pode construir aí esse conteúdo junto. E como eu falei, eu quero produzir mais vídeos sobre isso e mostrar para vocês como vocês podem aí ter mais sucesso aí no projeto de IoT de vocês, beleza? Então conto aí com a colaboração de vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar aí com os amigos, com quem gosta de IoT aí, quer se ligar aí nesse conteúdo. E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Abraço!